Olá amigo, olá amiga, bem-vindos mais uma vez ao canal Grêmio Imprudente, o nosso ponto de encontro para debatermos e discutirmos os assuntos relacionados ao time do Grêmio Prudente. Eu sou o Luiz Gustavo e a gente vai estar aqui comentando o jogo do Grêmio Prudente, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. A equipe prudentina recebeu ontem à noite no Prudentão a equipe do Primavera e ficou no empate em 2-2. Para aquele torcedor prudentino, torcedor gremista prudentino, que ficou chateado com o resultado do jogo, né? Pois o Grêmio Prudente vencia a partida pelo placar de 2-1, né? O Grêmio conseguiu a virada, saiu perdendo por 1-0, conseguiu reverter o placar, vencia a partida até os minutos finais do jogo e tomou o gol ali no apagar das luzes do jogo. Então isso, para o torcedor que acompanhou o jogo, fica aquele gosto meio amargo um empate com gosto de derrota, mas eu acho que aquele torcedor também que consegue ter fazer uma avaliação do time, eu acho que o time mostrou uma evolução do que o time vinha apresentando a partir da segunda rodada, né? Porque eu acho que na primeira contra o São José o time realmente fez um bom jogo, deixou ali uma boa impressão, mas aí a partir da segunda as coisas não aconteceram e o time engatou uma sequência de 3 derrotas. E ontem seria um jogo importante, né? Até para dar um pouco mais de tranquilidade para o Sérgio Guedes continuar o seu trabalho. O time vinha de 3 derrotas. Ontem essa derrota estava ali nas mãos do Grêmio e acabou escapando no finalzinho, mas na minha opinião o time deixou uma boa impressão, deu sinais de evolução. Eu acho que se houvesse um merecedor da vitória ontem à noite, seria o Grêmio Prudente, pelo que o time produziu, pelas chances que o time teve. Eu acho que se ontem o Caio Mancha não jogou, ele não teve condições de jogo ontem à noite, acho que se fosse nas oportunidades que o Grêmio teve ali, se fosse o Caio Mancha, talvez a gente teria tido uma sorte melhor. A gente sabe também que o futebol não tem essa de si ou se não joga. O futebol é aquele que erra menos, você tem que concluir suas oportunidades. O Grêmio teve bola na trave, assim como a equipe do Primavera também teve, mas eu acho que, resumindo, no geral, o Grêmio Prudente mostrou um bom futebol. Eu acho que é aquele jogo que todo mundo, acho que pensando de uma forma mais única, a imprensa, a comissão, os jogadores, os torcedores, é algo que deixa o torcedor animado para a sequência do time na competição. Então eu acho que pode ser aquele jogo da virada de chave, né? A gente vai lembrar, por exemplo, que no ano passado, na estreia, né, do Luiz Carlos Martins na Série A3, o Grêmio Prudente fez um bom jogo lá em Birigui contra o Bandeirantes e no finalzinho acabou sendo derrotado. O time jogou muito bem naquela oportunidade e saiu derrotado. Ontem, mais uma vez, o time jogou muito bem. Acho que o resultado mais justo seria uma vitória do Grêmio, mas acabou sofrendo um empate. Então, e no ano passado, na estreia do Luiz Carlos Martins, o time jogou bem, mas saiu derrotado. Mas depois o time teve uma sequência legal e encaminhou para a sequência da competição, atingindo seu objetivo, que era a classificação. Esse ano eu acho que pode ser também a virada. O Grêmio jogou muito bem. O resultado não veio, mas pode ser aquele jogo que dê a arrancada, pensando nas pretensões do time. Acho que esse resultado deixa o Sérgio Guedes um pouco mais tranquilo, e até mesmo o torcedor que às vezes pensava que uma derrota ali poderia causar a demissão do treinador. Acho que ele vai ter mais um pouco mais de tranquilidade para a sequência do trabalho, e a gente espera que no próximo domingo, jogando fora contra o Oeste, lá em Barueri, às 10 da manhã, no campo sintético. Com certeza vai ser um jogo muito difícil, por tudo isso que eu falei, né? Jogo fora, às 10 da manhã, num campo sintético, os jogadores não vão ter uma vida fácil. Porque a gente não pode surpreender o Oeste, que nesse momento é o líder do campeonato, buscando uma vitória lá e entrar de vez nessa briga aí por algo maior nessa Série A2. Falar que os jogadores que jogaram ontem, o time titular ontem do Grêmio foi o Luiz, o Lucas Marques, o Caio César, o Diego Jussani,
o Caio Christian, o Bruno Henrique, o Paulinho Curuá, o Jonathan Carlos, o Wallace, o Vinícius Alves e o Douglas Santos. Como eu disse ontem, o Caio Mancha não teve condições de jogo e não jogou durante o jogo. O Sérgio Guedes fez algumas substituições. Ele tirou o Bruno Henrique, o Wallace, o Caio Christian, o Lucas Marques e o Jonathan Carlos. Entraram de Maria, o Matheus Santana, o Nonato, o Vitor Braga e o Júnior Sergipano. Eu, na minha opinião, ontem acho que o time foi muito bem, mas eu acho que talvez deixe aqui uma crítica ao Sérgio Guedes. Talvez acho que ele devia ter mexido antes após o segundo gol do Grêmio Prudente. Ele demorou um pouquinho, ele ficou ali boa parte do segundo tempo com 3 substituições. E somente depois que ele foi fazer, quase no finalzinho, que ele foi fazer as outras 3 substituições que ele tinha direito. Talvez ali no momento que o Grêmio fez o segundo gol, ele poderia ter já substituído o time e já tentado segurar mais o resultado. Mas enfim, não foi dessa vez que a gente conseguiu pontuar em casa, né? De 7 jogos que a gente tinha em casa, a gente conseguiu apenas 4 pontos em casa, né? De 9 possíveis, a gente conseguiu 4 pontos. Mas enfim, acho que o time mostrou uma nova postura. A gente espera que daqui para frente o time possa engatar de vez nessa competição. Falar a posição do Grêmio agora no final. Só lembrando os gols, né? O gol do Primavera foi aos 40 do primeiro tempo com o Enan. O Grêmio empatou aos 16 do segundo com o Jonathan Carlos, depois virou aos 27 do segundo com o Douglas Santos. E aí no finalzinho, aos 47 do segundo tempo, o Renatinho acabou empatando a partida. O Grêmio fecha essa quinta rodada em 12º colocado com 4 pontos, mas lembrando que o jogo da Portuguesa Santista e do 15 ontem à noite foi cancelado por causa das chuvas lá em Santos. Provavelmente o jogo acho que vai ser hoje às 3 da tarde, então dependendo dessa posição pode cair uma posiçãozinha, mas eu acho que é meio que seria incoerente falar aqui dos objetivos do Grêmio, porque eu mesmo disse que o primeiro objetivo do time é a permanência na Série A2. Se o Grêmio fechar se o campeonato terminasse hoje, o Grêmio estaria ali na 12ª posição. Estaria naquela zona que o time não cai, manteria a permanência da competição, que seria o objetivo, pelo menos no meu ponto de vista. Mas eu acho que o time tem condições de algo mais. Eu acho que uma vitória, se o Grêmio conseguir, por exemplo, engatar 2 vitórias seguidas, o time já pega o elevador e sobe lá para cima. Tem rodada ainda pela frente, mas eu acho que o que o time mostrou ontem deixa o torcedor gremista prudentino, um pouco mais otimista com o que vem pela frente. Lembrando então, o próximo jogo do Grêmio, no próximo domingo, às 10 da manhã, contra o Oeste, lá em Barueri. O Oeste hoje é o líder, né? Tem que ver o jogo da Santista com o 15 se vai ser realizado hoje. Então, possibilidade de um jogo muito difícil para o Grêmio. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. Espero vocês no nosso próximo vídeo falando do jogo contra o Oeste. Grande abraço a todos, até mais, valeu!